Olá, meus alunos da EJA, do quarto CPM Ministro Jabas Passarinho. Como é que estão vocês? Eu coloquei no grupo de vocês mais cedo uma atividade, né, atividade de revisão para as provas que vocês vão estar fazendo na próxima semana. No caso, a nossa de Ciências Humanas, que vai ser na quinta-feira da próxima semana. Certo? Então, a gente vai fazer duas atividades hoje, né? Que vocês já fizeram, inclusive alguns já me enviaram, que estão de parabéns, certo? E as outras duas a gente vai fazer amanhã, certo? Então, agora a gente vai corrigir as outras atividades que estão, a atividade de história e a atividade de filosofia, ok? Antes de tudo, eu gostaria que vocês me ajudassem, né? Deixassem o seu feedback aqui no comentário, né? O que é que vocês estão achando das nossas aulas dessa maneira, por meio de vídeo, né? Vocês deixassem o comentário. Curtissem se estiverem gostando da videoaula que eu estou gravando para vocês. E se inscrevessem no meu canal, certo? Que aí eu vou estar postando vídeo, né? Até em virtude dessa questão da pandemia, enquanto a gente não volta às nossas aulas presenciais, certo? Então vocês vão estar me ajudando em relação a essa questão das atividades, certo? A gente vai começar primeiro com as atividades de história, certo? As questões que eu passei de história relacionado ao nosso conteúdo que vai ter na nossa prova, ok? Então vamos lá, vamos começar, galera. Pronto. Aqui eu tenho a nossa atividade de história que vocês têm, que eu mandei em PDF ao grupo de vocês, que é relacionado ao sistema de capitanias hereditárias, ok? Aí vocês têm um pequeno texto falando sobre as capitanias hereditárias, né? Eu não vou ler falando sobre a questão da implantação, né? Que foi uma tentativa do governo de implantação das capitanias, a questão que ela vai ter seus defeitos, né? Que não, ela vai ter a sua implantação, a questão que vão ser, o Brasil vai ser dividido em lotes de terra por meio do Tratado de Tordesilhas, parte pertencente a Portugal, parte pertencente à Espanha, certo? O sistema de capitanias hereditárias não é um sistema inédito, que Portugal copiou de outros países essa questão das capitanias hereditárias, certo? A gente vai ter a figura dos donatários, que ele tinha a questão que ele tinha a foral, que eram os seus direitos e deveres, ele recebia do imperador de Portugal, aliás, o imperador Dom João, a questão da carta de doação, que assegurava os direitos e deveres em relação à sua capitania, a seu lote de terra, certo? Então, mediante isso, a gente vai ler as questões e vai estar comentando com vocês, ok? Na primeira questão, vamos descer aqui o PDF para a gente poder estar lendo com vocês, certo? O sistema de capitanias. Não esqueçam de fazer a leitura do texto, porque as respostas vocês vão encontrar a partir da leitura do texto, ok? Então tem algumas informações que são interessantes para vocês estarem entendendo. Vamos lá. O sistema de capitanias hereditárias é o sistema de controle administrativo que marcou a história da colonização portuguesa no Brasil. Em que ano os portugueses implantaram no Brasil o sistema? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles viram que só tinha mato. Então, Portugal se apossou do território brasileiro e ele tinha que criar uma forma de controle político-administrativo. Lembrando que em algumas das nossas aulas anteriores, eu falei que no Brasil colônia, Portugal teve duas formas de administração. A primeira delas é as capitanias hereditárias e a segunda, o governo geral. Passaram-se 30 anos que os portugueses chegaram no território brasileiro, eles já viram que tinha planta, animais, mais à frente vão descobrir a questão do ouro e dos diamantes, então eles tinham que se fixar no território, então eles desenvolveram um sistema chamado de capitanias hereditárias, que foi implantado em 1530, certo? 30 anos depois da chegada dos portugueses aqui no Brasil, certo? Até antes isso era chamado de período pré-colonial, que foi o período que eles estavam conhecendo o território, tiveram aproximação com os indígenas, ok? Então, da primeira questão, a alternativa correta é a letra A, ok? Deixa eu ver se dá para me marcar aqui, ó. Alternativa correta, a letra A. Então, eu vou marcar aqui, ver se dá para marcar no PDF. Enquanto carrega, vamos começar para a segunda questão. Como eram chamados
os responsáveis pelas capitanias hereditárias. O nome capitania hereditária era porque o Brasil, você tinha o desenho do mapa do Brasil e ele era dividido em lotes de terra. E cada lote de terra desse, ele era entregue a um donatário, certo? Que era uma pessoa da realeza, uma pessoa de confiança do rei, ele entregou um lote de terra desse, certo? Então, quem era responsável pelas capitanias hereditárias não eram os escravos, que escravo era a mão de obra que sustentava o Brasil, não eram os bandeirantes, que foram um grupo que vai surgir mais à frente, que vão desbravar a mata dentro do território brasileiro em busca de pedras e metais preciosos. O nome era os donatários, certo? Que eram as pessoas responsáveis pela questão do controle do território nesse primeiro momento que a gente tem aqui no Brasil. Os colonizadores foram responsáveis por chegar no território brasileiro e a partir daí eles começarem a desbravar, a conhecer o território brasileiro, ok? Então a alternativa correta da segunda questão é a letra C, certo? Só recapitulando. Primeira questão, a alternativa correta é a letra A. A segunda questão, a alternativa correta é a letra C. A terceira questão é a questão para vocês responderem. Pelos conhecimentos de vocês, o que é... Não está carregando aqui, eu ia marcar, mas deu Gadzuki aqui no computador. Por que as capitanias por que as capitanias eram hereditárias? A palavra hereditária, que eu acredito que a professora de ciências da natureza tenha comentado com vocês, a Lidiane, ela remete à questão da hereditariedade. Hereditariedade significa que essa capitania ela é passada de pai para filho. A capitania, ou seja, o lote de terra pertencente a ele, não poderia ser vendido, não poderia ser doado para outra pessoa. Se esse donatário tivesse um filho, a capitania dele passaria para o filho dele. Então, capitania hereditária remete que é um processo que passa de pai para filho, ok? Então, a resposta da terceira questão remete ao seguinte: por que as capitanias eram chamadas de hereditárias? Porque eram lotes de terras que passavam de pai para filho. Quarta questão: quais as únicas capitanias que prosperaram? Das capitanias que foram criadas, né, nesse primeiro momento, certo? Muitas delas não conseguiram prosperar por falta de comunicação, porque não conseguiram produzir algo rentável em sua capitania. E o principal foi a questão da falta de diálogo entre as capitanias, certo? Então, as duas capitanias que conseguiram prosperar, montaram engenho, produziram açúcar, né, que na época era um produto rentável, né, que inseriram a mão de obra escrava, né, porque os indígenas foram tirados do processo de escravidão, foi a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco. Então, a resposta da quarta questão é a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco. Quinta questão. Na quinta questão eu tenho quais os países que estavam envolvidos no Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, que eu até encaminhei uns slides para vocês bem no começo das atividades remotas, né, quando a gente saiu por conta da pandemia, né, do Covid-19, é uma linha que foi traçada, uma linha bem no meio do mapa do Brasil, em que o lado direito, esse lado pertencia a Portugal e o lado esquerdo pertencia à Espanha, certo? Então, a alternativa correta da quinta questão é a letra B, Portugal e Espanha, ok? Aqui, turma, a gente tem a correção da nossa atividade de história. São 5 questões, não são complexas, a matéria não é difícil de entender. Tem questões dessa falando sobre as capitanias hereditárias na prova. Então, dúvidas, dê uma lida novamente no texto. Podem me procurar no privado para estar tirando as dúvidas. Ou podem até colocar no grupo do WhatsApp para o professor estar tirando as dúvidas de vocês, ok? Feito isso, agora a gente vai para a nossa segunda atividade, que é a atividade de filosofia. Lembrando a vocês que nosso último conteúdo antes da pandemia, certo? Que até a gente já concluiu, é referente à questão dos pensadores iluministas, certo? O iluminismo, que foi um movimento de ideias que ocorreu na Europa no século XVIII, que prevaleceu a razão sobre a fé, certo? Que tudo que acontecia na sociedade, a razão explicaria em cima da fé,
a gente tinha a questão das críticas feitas à Igreja Católica, ao sistema absolutista. A gente vai ter filósofos que vão fazer críticas às várias esferas da sociedade. Aí quando a gente for ler nas questões, a gente vai comentando. São todas questões objetivas, só a quarta questão que você vai colocar relacionada ao pensador iluminista, ok? Primeira questão. Qual das alternativas abaixo define o que foi o iluminismo? Então, o iluminismo ele foi um movimento de ideias, um movimento popular que criticava o absolutismo, que é o absolutismo, poder centralizado na mão do rei, ok? E defendia, criticava o absolutismo, certo? E defendia a razão, certo? A razão em cima da fé, e era contra o regime absolutista. Então vamos analisar as questões para a gente corrigir. Foi um movimento artístico, também foi um movimento artístico, certo? O iluminismo, do século XVI, que revolucionou as artes plásticas na Europa. Não foi as artes plásticas, foi sim a razão, certo? As artes plásticas está acoplada a esse movimento. Letra B. Foi um movimento popular que criticava o absolutismo, até aí está correta essa questão, e defendia o governo comandado pela Igreja Católica. Peraí, eu acabei de comentar que ele não defendia que o governo fosse pela Igreja Católica. Eles já estavam querendo que a Igreja Católica não tivesse tanto poder como se tinha nessa época, certo? Letra C. Foi um movimento filosófico, está correto, educacional, ocorrido na Europa no século XVIII, que pregava a universalização do ensino e escola para todos. Isso aí é uma das vertentes do iluminismo, certo? Mas ele não pregava só a universalização, ele criticava a sociedade, criticava o absolutismo, criticava a igreja, ok? Então não é essa. Então a alternativa correta é a letra D. Foi um movimento cultural ocorrido na Europa no século XVIII, que defendia a razão e combatia o regime absolutista, certo? Então a alternativa correta é a letra D. Vamos para a segunda questão. Além de chocar com a igreja, quais os outros grupos os iluministas tiveram de enfrentar? Eu acabei de falar que a igreja era um dos alvos dos filósofos iluministas. No comentário da questão anterior, eu falei do absolutismo. Então, qual é a questão que tem absolutismo? A letra B e a letra C. E além do absolutismo, é a questão do antigo regime, que era como a sociedade estava dividida entre clero, ou entre clero, nobreza e os escravos, né? Que todo mundo deveria ser tratado igualmente. Então, a alternativa correta da segunda questão é a letra B, ok? Terceira questão. As ideias dos diversos filósofos iluministas que tanta importância exerceram nos movimentos sociais dos séculos XVIII e XIX tem como princípio comum. O principal princípio do iluminismo é a razão sobrepondo sobre a fé, certo? Então, a república como único regime político democrático não é. A razão como portadora do progresso e da felicidade está correta. A alternativa correta é a letra B, certo? Então, é a razão como portadora do progresso e da felicidade, ok? Dando continuidade, a gente tem agora uma questão envolvendo a questão dos pensadores iluministas. Aí vocês têm aí, só para vocês aprenderem a pronúncia, você tem o Rousseau, que é esse primeiro nome aí, o Voltaire, o Locke e o Montesquieu, certo? Então, vamos começar com esse. Pai do que é hoje chamado liberalismo e fundador do empirismo. O nome dessa pessoa aqui é o Locke, certo? Não dá para escrever, mas o nome dele é o Locke, certo? Então, o da letra A, a alternativa correta é o Locke, ok? Na letra B, chegou a ser preso 2 vezes por ser crítico mordaz da Igreja Católica, né? Ele já era mais ferrenho em relação à Igreja Católica, que na época interferia muito no sistema político francês. Quem fazia críticas à Igreja Católica era o Voltaire, certo? Então era o Voltaire que fazia críticas à Igreja Católica. Letra A, Locke. Letra B, Voltaire. Na letra C, para ele, com a igualdade, não seria possível que as pessoas tivessem propriedades privadas
e que o bem-estar social seria possível na posse de bens, se a posse de bens acabasse, que as pessoas não deveriam ter acúmulo de propriedade. Então, a pessoa que fez essa crítica à sociedade foi o Jean-Jacques Rousseau. Então, a alternativa que responde à letra C é o Rousseau, certo? Na letra D e último, ele precisava dividir o poder em 3 anos para melhor controlar e evitar o domínio absoluto por partes reais da época. Quem dividiu o poder em 3 esferas foi o Barão de Montesquieu. Então, da letra D, Montesquieu. Ok? Feito isso, minha turma do EGU, a gente corrigiu a nossa atividade de História e de Sociologia. Na próxima, amanhã, né, sexta-feira, a gente vai ter o nosso encontro novamente com outras 2 atividades de revisão para a prova, certo? Então, turma, leiam as questões, revisem as questões, vejam as atividades que eu já passei para vocês, certo? Para a gente poder fazer uma boa prova e vocês tirarem boas notas, certo? Então, turma, agradeço pela atenção. Fiquem em casa, saiam somente para o essencial, se cuidem, certo? Qualquer coisa, dúvidas, estou à disposição de vocês, certo? Só não me chamem em horários depois das 10, 11 horas da noite, mas no horário comercial estou à disposição de vocês. Eu peço a colaboração de vocês, deixem seu comentário no vídeo se estão gostando ou se querem de outra maneira, no áudio, no WhatsApp. E deixem o seu joinha se gostaram do vídeo e se inscrevam no meu canal, ok? Então, tchau pessoal e até mais.